Sábado. Na minha adolescência, perdi a visão por completo. Se a pessoa não tiver acesso à educação e não tiver acesso ao trabalho, ela não vai ser ninguém. O futuro que queremos. Trabalho decente e inclusão das pessoas com deficiência. Chame, contrate e acredite. A produção não cai, o nosso custo não aumenta. O homem só se torna homem na interação com outros homens. Sábado, 7h30 da manhã. Muda a política, muda o mundo, muda o cenário. O que não muda é o nosso compromisso com a ética e a verdade. Novo Jornal da Cultura. Mais interativo, mais integrado. A mesma credibilidade. Café com pão, café com pão. Vixe Maria, que é isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre cerca e seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. De quem que é, Raquel? Eu sei muito bem, Manuel Bandeira, trem de ferro. Um sonho embarcar num passeio de Maria Fumaça em Campinas, nos Trilhos da Saudade. Vídeo realizado pelos alunos das Faculdades Integradas IPEP, Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa. O trem é algo fascinante. O trem é uma coisa dinâmica, viva. Campos em Ação. Sábado, logo após Word on the Street. Olá, boa tarde. As experiências alimentares do início da vida podem ter consequências duradouras. Não é à toa que o assunto nutrição infantil preocupa tanto os pais e gera muitas dúvidas. O suco de fruta natural, por exemplo, será que está liberado para os bebês? Arda tem apenas 8 meses e uma alimentação regrada. A Lauren nunca ofereceu suco para a filha. A decisão foi tomada quando a pediatra me disse sobre os últimos estudos. O quanto não seria vantajoso para ela tomar suco, o quanto não valeria de nada para ela tomar um suco, a bomba calórica desnecessária. A atitude da Lauren pode até causar dúvidas, principalmente entre os pais de primeira viagem. Mas ela está certa. A recomendação da Academia Americana de Pediatria é que o consumo de sucos aconteça apenas a partir do primeiro ano de vida da criança. Esse açúcar que está na fruta, que é a frutose, faz com que a criança tenha que produzir uma enzima chamada frutase para digerir esse açúcar. Essa enzima é produzida pelo pâncreas, então você hipersolicita o pâncreas. Isso pode no futuro causar um diabetes, isso não é legal. Isso pode causar obesidade, isso não é bom. A partir de 1 ano, os sucos podem começar a fazer parte do cardápio da criança, mas com algumas condições. O suco deve ser natural, feito com a própria fruta e não de caixinha, porque há muita concentração de açúcar. E outra dica importante é ficar atento à quantidade máxima recomendada por dia. A ingestão deve ser limitada, no máximo, a 120 ml diários para crianças de 1 a 3 anos. Fruta pode. A gente não pode dar suco para a criança porque aumenta o açúcar, mas a fruta ela está unida a uma fibra e isso muda completamente a absorção. Mesmo assim, a gente não deve dar muito. Fruta tem que ser dada 1 ou 2 vezes ao dia. E para falar sobre nutrição infantil, recebemos o pediatra Mauro Fisberg, nutrólogo da Escola Paulista de Medicina e do Instituto Pense, e a alergista Ariane Yang, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia da Regional São Paulo. E você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e também comentários, pode ser pelo Facebook ou então pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela presença hoje. Obrigado, é um prazer. Prazer estar com vocês. Muito obrigada. Vamos começar então por esse gancho da reportagem, essa nova recomendação, porque cada momento aparece, né, uma nova recomendação. Vamos começar por aí então, quer dizer, suco de fruta
antes de 1 ano de idade, não. A gente sempre fala que em saúde sempre se discute a palavra depende. Então, assim, a recomendação americana, ela se prende ao fato que os americanos utilizam muito o suco industrializado, o suco em caixinha, o suco que não é o suco espremido. Esse suco quase sempre ele pode ter adição de açúcares, de outros elementos, e ele substitui muitas vezes o consumo de outras bebidas como o leite materno. Então, é nesse sentido que existe uma orientação. A Sociedade Brasileira de Pediatria, através do Departamento de Nutrição, já tinha 2 anos atrás, antes até da americana, feito uma recomendação de não utilizar com excesso o suco de frutas e utilizar a fruta in natura, exatamente para não ter essa mudança de sair do leite materno, para utilizar uma outra bebida muito adoçada, que seria o suco. Mas cada caso é um caso e a gente discute muito qual possibilidade existe, sim, de poder utilizar o suco de fruta sem açúcar, sem adoçar e sem outros componentes. Natural, né? Acho que quando fala em alimentação, uma coisa importante é a questão do equilíbrio entre todos os nutrientes. O Dr. Mauro, melhor do que eu, pode falar da importância do equilíbrio entre todos os componentes nutricionais na dieta, né? E no suco acaba concentrando um pouco mais. Para fazer o suco, muitas vezes você elimina parte da fibra, que quando a fruta é ingerida na forma inteira, esse equilíbrio entre açúcar, as vitaminas, os açúcares presentes, eles vão dar uma condição melhor para o desenvolvimento da criança. A utilização do suco, ele na verdade pode impedir a utilização até da transição de um alimento normalmente é líquido para o alimento semissólido e depois sólido, pastoso, semissólido e sólido. Então a gente prefere a utilização da fruta que a criança possa pegar, a criança que possa utilizar uma consistência diferente, que possa utilizar diferentes formas de texturas, de sabores. O suco ele é normalmente muito homogêneo. Inclusive se pegar é importante também. Pegar é essencial, quer dizer, a capacidade de que a criança sinta sabores, cheiros, texturas e consistências diferentes é muito importante. Então a fruta tem, além da qualidade nutricional, ela tem também a condição lúdica, de brincadeira, de aprendizado, que é muito importante. Agora, doutor Mauro, vocês chegaram a citar a questão do leite materno, né? Que é uma dúvida muito comum, quando a mulher, então, a mãe para de amamentar, e agora o que fazer, né? Por onde começar, qual que é o primeiro alimento que deve ser apresentado aí? Quer começar? Bom, eu acho que assim, primeiro a gente tem que ver em que idade nós estamos. Usualmente a recomendação mundial é que a gente utilize o leite materno exclusivo pelo período de pelo menos 6 meses e pelo maior tempo possível. Isso significa que mesmo quando eu chego ao 6º mês de vida, eu ainda devo continuar com o leite materno e aí sim introduzir outros alimentos. Qual alimento ingressar? Existem muitas dúvidas. Quase sempre a gente tem que pensar assim, que quase no mundo todo se introduz verduras, legumes de uma forma amassada, uma papinha. Essa alimentação tem pouca energia e a gente tem pouca quantidade de ferro. Hoje a gente discute que talvez o elemento mais interessante para se introduzir seja a própria carne, porque ela tem uma quantidade de ferro e nós estamos vivendo numa situação em que o volume de crianças com anemia é muito grande. E a gente introduz fontes de energia. Então, quase sempre aqui no nosso meio vai ser ou arroz, ou vai ser a massa, ou vai ser a batata, vai ser um elemento de energia que é associado a uma fonte de proteína animal ou vegetal, se for o caso, e a gente então vai dar o arroz, depois nós vamos introduzir o feijão, a carne e não mais só a verdurinha e a papinha de elementos como a gente utilizava no passado. A gente hoje tem uma tendência a entrar com o alimento mais parecido com o do adulto, numa consistência mais adequada. Isso. E essa alimentação, acho que foi comentado no primeiro, acho que no vídeo, né, da paciente, a importância dessa alimentação, de uma alimentação saudável, equilibrada nos primeiros anos de vida. Eu trabalho muito com alergia alimentar e
e o aumento das alergias alimentares que vem acontecendo nos últimos anos, na última década principalmente, ela parece estar muito relacionada a um erro no aprendizado do sistema imune. E esse amadurecimento do sistema imune, ele depende muito da dieta. E um dos aspectos importantes é o aleitamento materno exclusivo, principalmente logo que o bebê nasce, lá na maternidade, tentar evitar ao máximo possível aquela fórmula artificial de leite de vaca na maternidade, tentar preservar o aleitamento materno, principalmente logo no começo da vida. Nós recomendamos o aleitamento materno exclusivo por pelo menos 6 meses, em alguns casos, podendo antecipar um pouquinho, mas pelo menos 6 meses de aleitamento exclusivo, aleitamento materno, e depois uma introdução alimentar também adequada para a idade, variada, equilibrada em todos os nutrientes, para o amadurecimento, inclusive, da microbiota intestinal, que é a grande escola do sistema imune. E que essa microbiota ela é formada até os 3, 4 anos de idade. Então, esse período, se houver algum desequilíbrio nesse período de vida em relação à alimentação e à formação da microbiota, isso hoje nós sabemos que... O que é a microbiota? Microbiota é uma palavra nova, mas que está sendo muito usada, muito estudada em todas as áreas da medicina. Alergia, endocrinologia, reumatologia, cardiologia, porque a microbiota o que é? É o conjunto de bactérias, de bichinhos, não só bactérias, vírus, fungos também, um conjunto de bichinhos que moram no nosso corpo. Para você ter uma ideia, mais de 90% das células que estão no nosso corpo não são nossas. São células desses bichinhos. 10% das células são nossas. E a natureza não fez isso à toa. Esses bichinhos, eles são uma grande escola do nosso sistema imune. E o momento que essa microbiota, que é individual, cada um de nós tem uma, ela é formada até os 3, 4 anos de idade. E esse momento, se houver um desequilíbrio, hoje nós sabemos que existem repercussões que vão ser levadas para a vida adulta, desde aumento de alergias, obesidade, até doenças cardiovasculares têm sido estudado hoje, doenças como no sistema nervoso também, como depressão. Pois é, né? Essa questão, nós sabemos que nossa população, os brasileiros estão assim, cada vez mais acima do peso. Quanto que então desenvolver uma alimentação saudável desde a infância pode aí perdurar ao longo da vida? Isso é uma situação bastante interessante porque nós estamos vendo que o aumento de peso da população tem chegado cada vez mais cedo. Nós temos um trabalho chamado Nutri Brasil Infância, que nós fizemos no Brasil inteiro, que mostra que já a criança pré-escolar chega a ter quase 9% de obesidade, e obesidade grave. E o excesso de peso atinge mais de 3 em cada 10 crianças nessa idade muito pequena, entre 2 e 4 anos. Então, não é difícil imaginar que nós estamos chegando a uma população adulta que 6 em cada 10 de nós hoje estamos com excesso de peso. E essa situação não é apenas estética, não é apenas uma questão de que é a minha vida. Eu tenho associação com doenças, eu tenho mais doenças cardiovasculares, eu tenho mais hipertensão, eu tenho mais diabetes, eu tenho mais doenças que estão relacionadas ao excesso de peso. Isso tem que ser controlado desde o princípio, porque quanto mais cedo, quanto mais intensa e quanto mais grave for essa situação de excesso de peso, mais difícil eu consigo no futuro eliminá-la. Então eu trabalhando com uma alimentação mais adequada, um equilíbrio alimentar, com formação de um hábito saudável, formando desde esse a hábito infância, já desde a infância, eu vou conseguir ter uma condição de me defender desse ambiente que hoje que a gente chama de ambiente obesogênico, que é o que causa obesidade, que é causado pelo sedentarismo, pela nossa falta de atividade, pela alimentação inadequada e por toda essa condição de modernização da vida que é boa e ao mesmo tempo pode causar coisas ruins. Vou colocar aqui a participação das pessoas. A Verônica, ela conta que ela tem um bebê de 6 meses, alérgico a leite, não aceita de modo algum fórmulas alternativas, aminoácidos, super hidrolisada, se há algum prejuízo e se existe algum alimento que possa substituir o leite. Como é o nome dela? Verônica. Verônica, tanto para o filho da Verônica, quanto para todos os bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca, a melhor opção é manter o aleitamento materno. No leite materno, o leite materno é rico em substâncias que alimentam bactérias boas no intestino que ajudam no aprendizado do sistema imune. E quando não há essa opção?
Bom, mas pelo que eu entendi, ele está ainda em aleitamento. Então, a gente tem que tentar estimular a manutenção do aleitamento. Quando não há opção, quando a criança desenvolveu alergia já depois de ser desmamada, a criança não está mais em aleitamento, não é possível retornar esse aleitamento materno, aí existem fórmulas específicas, existem grupos diferentes de fórmulas, não são leites, são fórmulas em que são estudadas para garantir todas as necessidades nutricionais da criança, onde a proteína do leite ela é quebrada. A proteína é grandona, o sistema imune reconhece e nessas fórmulas a proteína é quebrada em pedaços bem pequenininhos de tal forma que o corpo não reconheça que aquilo veio do leite. Nesse caso, Ariana, ela está discutindo que ela já tem uma intolerância depois é um termo que a gente vai discutir, mas ela tem uma não aceitação adequada de produtos já com uma quebra muito grande das proteínas e dos aminoácidos. Precisa, inclusive, se pensar realmente até na correção do diagnóstico, porque quando eu utilizo de uma forma totalmente adequada, aí a quebra proteica intensa e eu continuo tendo sinais e sintomas, eu preciso discutir se não existe uma alergia a outras coisas. É porque não ficou claro se ele não está aceitando porque não quer, porque essas fórmulas que a gente tem fórmulas, são basicamente 3 grupos de fórmulas. Fórmulas de soja, que é uma fórmula feita com uma outra proteína que não tem nada a ver com leite, as fórmulas hidrolisadas e as fórmulas de aminoácido. E essa aceitação, a gente precisaria entender o que aconteceu. Se a criança não está aceitando, porque todas elas têm um sabor muito ruim. Complicado. Porque ela não está aceitando pelo sabor. Pode ser, então, pelo sabor. Ou se é o que o Dr. Mauro está colocando, que ela tomou e continuou tendo sintomas. Se ela tomou essas fórmulas e continuou tendo sintomas, precisa se reavaliar se a indicação da fórmula, porque para cada tipo de alergia é um tipo de fórmula que é mais adequado. Se a indicação da fórmula foi feita adequadamente ou se o diagnóstico realmente era um diagnóstico de alergia a leite. Vocês usaram aí já os termos alergia e intolerância alimentar. Vamos aproveitar para explicar a diferença entre eles. Nós temos até uma tela aqui que pode ajudar a ilustrar. Tá ali, né? Então, a alergia, a idade, normalmente atinge 2% dos adultos, de 6% a 8% das crianças. Principais sintomas aí, cólicas, refluxo, sangue nas fezes, dificuldade de ganhar peso, vermelhidão na pele, inchaço, desconforto respiratório. E existe uma reação imediata aí que pode ser fatal. E no caso da intolerância, a intolerância pode atingir aí qualquer idade. Atinge 45% da população em qualquer idade, sintomas desconforto gastrointestinal, inchaço, dor de cabeça, cansaço. A reação nesse caso, então, pode ser retardada e raramente é fatal. O que vale a pena chamar a atenção? São duas coisas bastante importantes. Vocês veem que os sintomas são, às vezes, parecidos. Então, eu posso ter cólica, eu posso ter diarreia, eu posso ter vômito, eu posso ter sensação de mal-estar, eu posso ter alterações de pele ou alterações respiratórias. Então, não é pelo sintoma necessariamente que a gente diferencia as coisas. O que a gente coloca é que, sim, alergia é uma reação a uma proteína, é uma reatividade a uma proteína. Intolerância é um nome um pouco mais guarda-chuva, é um nome que a gente diz que assim, quando você não está se sentindo bem, você pode dizer que eu não tolero determinada coisa. Eu posso não tolerar porque eu não gosto, porque eu acho que eu não me senti bem, porque eu fiquei inchado, porque eu tenho uma possibilidade de reagir a um açúcar do alimento. Quase sempre, então, a alergia é uma proteína e a intolerância pode ser a qualquer parte do alimento. Mas a gente, em pediatria, a gente diz que quase sempre a intolerância é uma não tolerância a um açúcar do alimento. Quase sempre pode ser o açúcar do leite, pode ser o açúcar da fruta, como estava se falando, pode ser o açúcar inato de qualquer outro produto. Então, quase sempre eu tenho uma enzima que não está conseguindo ter volume suficiente para arcar com aquela quantidade de açúcar que eu tenho. É como se eu tenho assim, eu tenho uma quantidade X de enzimas e eu tenho uma quantidade X de açúcar. Se eu tenho a quantidade adequada para cada um deles, eu não tenho sintoma. Quando eu tenho mais açúcar do que enzima, eu passo a ter mais sintomas. A alergia é uma reação diferente a uma proteína. Não importa qual proteína, animal, vegetal, mas é uma reação à proteína. A Ariana
mais específica para isso. Eu acho que, o Jamal resumiu bem, mas acho que um ponto importante, o sistema imune, ele enxerga a proteína, por isso que a alergia sempre vai ser contra a proteína, porque ele só consegue enxergar a proteína e reagir contra a proteína. Só que o nosso sistema imune está em todo lugar e ele tem várias ferramentas, por isso a diferença entre os sintomas. Se o sistema imune usar algumas ferramentas que são células, os sintomas em geral são muito parecidos com intolerância. Eles são mais lentos, em geral não são graves, demoram um pouco mais para acontecer. Por outro lado, existe uma ferramenta que o sistema imune tem, que são os anticorpos. E tem um tipo de anticorpo específico que chama IgE. Esse anticorpo é o anticorpo mais perigoso em alergia. Quando uma pessoa desenvolve uma alergia por esse anticorpo, que nós chamamos então uma alergia IgE mediada, a característica dessa alergia contra a proteína do alimento, ela é imediata, ela acontece na hora. Pode acontecer causando sintomas em todos os nossos órgãos, na pele, respiração, gastrointestinal, todos os órgãos de forma muito rápida. E é essa reação que pode ter risco da famosa reação anafilática, que é aquela reação grave que pode levar à morte. Agora, o que nós percebemos é que tem aumentado muito o número de casos, né? A gente sempre ouve uma mãe aí preocupada, descobriu esse diagnóstico que a criança está com alergia. Existe alguma explicação para esse aumento? Toda vez que existe um aumento, eu tenho que pensar se realmente existe um aumento, nós estamos diagnosticando mais. Sim. A gente sabe que existe mais diagnóstico, existe mais informação, então as pessoas estão chegando mais rapidamente ao processo, estão associando mais alguma coisa. Será que eu estou tendo um processo de reação a alguma coisa? Então eu vou buscar ajuda de uma forma mais imediata e eu começo a ter esse processo. Eu tenho mais exposição a alimentos, eu tenho mais contato com alimentos que nem sempre são de uso contínuo. Por exemplo, a gente começou a utilizar mais soja, a gente começou a utilizar mais amendoim, a gente começou a utilizar produtos que não são normalmente da nossa cultura e que a gente tem mais contato. Isso também gera maior chance de ter uma reatividade a esse produto, tanto uma intolerância como eu posso também causar uma sensibilização e fazer uma alergia. Mas que houve também um aumento no diagnóstico, houve. E além do aumento no diagnóstico, por se pensar mais, existe um outro problema também de muitos falsos diagnósticos. Isso é verdade. Nem todo... um exagero de diagnóstico, de alergia muito grande, que traz consequências muito prejudiciais para o paciente, para a criança ou para o adulto, que precisa fazer uma restrição, que pode ter consequências nutricionais, psicológicas, sociais. Então, esse diagnóstico ele tem que ser muito acertado. E além disso, eu estou tendo hoje um volume de pessoas que estão restringindo alimentos simplesmente porque alguém disse que isso é adequado, sem a necessidade, e eu estou tirando isso de um produto. Sem dúvida. Nós vamos fazer uma pausinha aqui, um intervalinho e a gente volta já. É o Mibeltão com a galera, vão querer brincar também. E os lugares divertidos, vamos ver o que é que tem. A cultura brasileira invade a Sésamo. A cultura do Brasil é uma delícia. Ai, que legal, que legal. Hoje, 1h. Adorei. Eu também. O jovem de hoje é o profissional do futuro. E para ser bom na profissão, tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos, encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Hoje no Cartão Verde vamos conversar com um jovem talento brasileiro, vice-campeão na Alemanha, o zagueiro Bernardo, que vai dividir com a gente as impressões sobre o futebol dos atuais campeões do mundo. Falaremos também da Copa das Confederações, da rodada do Campeonato Brasileiro que começa a embalar. Nos vemos, hein? Hoje, ao vivo, 10h30 da noite no Cartão Verde. Assista, participe. Carnes selecionadas. Atendimento especial. Encontros marcantes, onde os grandes negócios acontecem. Porque
Porque celebrar é preciso. Para nós, churrasco é mais que tradição, é arte. Churrascaria Vento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins. Nesta quinta, o Camarote 21 te leva para uma viagem especial. Com as novidades da cena artística e cultural da Europa. Quinta, 00:30. Malas prontas? Então vamos embora que tem muito chão pela frente. Camarote 21. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a alimentação das crianças. Com a gente, o pediatra e nutrólogo Mauro Fisberg e a alergista Ariana Yang. Esse assunto alergia vai longe, né? Daria para entrar a tarde toda. Certamente. Mas agora você queria comentar um pouquinho mais sobre o aumento das alergias, né? Porque nós encerramos o primeiro bloco dizendo que está se falando muita gente pensando em diagnósticos que às vezes não são verdadeiros, mas de verdade está aumentando. E alguns dos fatores que existe uma maior comprovação que aumenta esse risco das alergias acontecerem é o aumento do número de partos cesárea e o número aumentado de uso de antibióticos, a frequência aumentada de uso de antibióticos no primeiro ano de vida. Então, o uso repetido de antibióticos nesse período da vida é um fator que aumenta o risco de alergias de forma comprovada. Então, o uso de antibiótico ele é importante para tratar infecções que sejam adequadamente diagnosticadas, mas tem que se evitar o uso indiscriminado. Uhum. E, doutor Mauro, uma outra questão, vocês chegaram a falar um pouquinho também no bloco anterior, que é a retirada aí de alguns grupos de alimentos. E a gente sabe que cada vez também algum ingrediente, algum alimento aparece como um grande vilão da história e as pessoas simplesmente retiram, né? Adultos fazem isso e às vezes também tiram as crianças. Quando eu retiro um grupo importante de alimentos da criança, eu estou restringindo o crescimento, estou restringindo o desenvolvimento, estou alterando o futuro dessa criança. Então, a retirada de lácteos de forma indiscriminada, a retirada de cereais de forma indiscriminada, ou a retirada de qualquer produto importante para o crescimento e desenvolvimento, como a carne, tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito bem orientado. Eu tenho posturas filosóficas, eu tenho posturas religiosas, eu tenho posturas que vão retirar ou não determinado alimento. Mas sempre, se eu tiver uma orientação, eu consigo fazer com que essa retirada seja menos danosa e que eu não tenha consequências tanto no crescimento como na capacidade de resolução de problemas, inteligência, memória, aprendizado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Agora, quando eu retiro por modismo, eu tenho que tomar cuidado e eu falo assim, deixa para ser adulto, para você tirar. Mas não tire das suas crianças sem uma orientação adequada, porque o processo tem repercussões importantes. E eu retiro proteínas, eu retiro nutrientes, são essenciais. Hoje nós temos muitos alimentos para poder utilizar. Nós temos essa chance de utilizar da natureza muitos alimentos e eu posso gostar ou não gostar de algumas coisas. Mas eu tenho a vantagem de poder substituir. Mas para substituir, eu tenho que ter alguma orientação, para não ter esse processo de perda. Para as crianças alérgicas, por exemplo, nas crianças alérgicas, por exemplo, a retirada do leite, a criança que tem alergia a leite precisa retirar completamente todos os alimentos que tenham a proteína do leite da dieta. Mas isso não pode ser feito sem um cuidado nutricional adequado, porque as crianças que não recebem essa orientação em relação à reposição de cálcio, em relação a todo o equilíbrio de um aporte adequado de todos os nutrientes, ela vai ter deficiência nutricional que vai repercutir no seu crescimento. E esse talvez é o grande potencial de diferença na intolerância e na alergia. A alergia, quando eu tenho alergia a alguma coisa, eu tenho que retirar totalmente esse produto. Quando eu tenho uma intolerância, é volume. Você tolera mais do que eu. Eu consigo tomar mais que você é leite e você Agora, menos. No caso dessa alergia nas crianças, depois de um tempo isso muda? Essa alergia pode desaparecer? Sim. No caso da alergia a leite, a maior parte das crianças desenvolve o que nós chamamos tolerância, que é sarar.
ela, com o passar da idade, ela sara. Mas, assim como o aumento das alergias vem sendo observado na última década, uma mudança também vem sendo observada, que as crianças estão desenvolvendo essa tolerância cada vez mais tarde. Enquanto antes se esperava que a maioria sarasse até os 2 anos, depois até os 5, hoje nós temos muitos adolescentes e até adultos ainda alérgicos a leite. Então, ainda é a maioria que sara, mas essa proporção está ficando menor. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês comentassem, para aproveitar aqui, que também é dúvida dos pais, é que eles fazem aquele prato, né? E a criança raspou o prato todo, que maravilha. Não raspou o prato todo, será que ficou satisfeito? Será que é o suficiente? Como saber se é o suficiente? A gente tem que saber de acordo com o apetite da própria criança. Saber pelo volume do prato, o prato é arbitrário, quer dizer, é uma coisa que eu defini. Quer dizer, qual prato a gente utiliza? Um pratinho de sobremesa ou eu vou utilizar um prato de churrascaria? Se eu raspar o fundo do prato de uma coisa, é diferente da outra. Eu preciso ter um apetite da criança avaliado com mais cuidado do que simplesmente ter um volume, olha, quanto que eu preciso tomar de leite ou quanto eu preciso comer de alguma coisa. Porque, na verdade, depende do apetite, depende de outras situações, como se o sono está adequado, se o crescimento está adequado, se o desenvolvimento da criança está adequado, se ela está brincando, se está satisfeita. Então, o pediatra avalia normalmente junto com a família se aquele volume de alimentos está adequado ou não. Depende muito de bom senso. Você pode comer um prato desse tamanho de arroz e feijão, eu como isso, nós dois estamos satisfeitos. Sim. E nós dois estamos crescendo da mesma forma adequada. Eu concordo. Acho que a questão da quantidade ali, ela precisa ser muito avaliada individualmente. Uma palavrinha final, então, para encerrar aqui nossa conversa. A gente sempre gosta de uma palavra dupla chamada bom senso. Bom senso parte da experiência, parte da orientação, parte do compartilhamento de informações com a própria família e com a sociedade. Então, assim, a criança pode, teoricamente, se ela não tiver nenhum processo importante de alergia, ela pode comer de tudo. E ela pode comer de tudo à medida que ela vai enfrentando esses alimentos. Então, eu vou tentar dar temperos adequados, preparações adequadas para a idade, para o desenvolvimento motor, mental da criança em cada período. Mas eu posso experimentar de tudo. E não tenha medo em experimentar. Se a criança não tiver alergia, ela vai poder comer de tudo e muito rápido. E eu vou finalizar com esse finalzinho, começar com o finalzinho da fala, que é o medo. O aumento das alergias alimentares e das intolerâncias alimentares que vem sendo observado tem tido uma outra consequência na população, que é um medo de comer. As pessoas estão ficando com medo de comer. E perdem o prazer de comer. Perdem o prazer e transformam a alimentação num remédio. E perdem o prazer. E mais do que perder o prazer, elas estão tendo medo realmente de comer, medo de dar alimentação, de introduzir os alimentos na criança. Ariana, no nosso centro a gente estava discutindo que a gente está querendo tirar o nutriente da mesa. Quer dizer, a gente quer voltar a colocar o alimento, o prazer, a vontade de estar junto e tirar assim se é saudável ou não. Na verdade, o saudável é importante, mas é importante muito mais que eu volte a ter prazer na alimentação. E acho que esse medo ele tem que ser eliminado, né, num trabalho constante, porque o alimento continua sendo nosso amigo para a nossa socialização, para o nosso crescimento e desenvolvimento, para a nossa saúde e bem-estar para uma vida toda. Temos que olhar um pouquinho para trás, né, de novo. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigado a você. Obrigada, e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia e ótima tarde para você.